Mas é o seguinte, simplesmente hoje eu tô querendo virar um militar. E eu não tô querendo virar um militar sozinho. Afinal de contas, o meu amigo Denis, ele também tá querendo virar. E simplesmente, ele tá ali na casa dele. Mas eu vou lá chamar ele. Afinal de contas, ele é meu amigo. Dá pra ver que até ele já tá ali me esperando. E simplesmente, ele falou aqui, eu quero ser militar. E cara, simplesmente eu também quero ser militar. Então vamos lá na base militar pra ver se a gente vai poder ser contratado. E a base militar já fica aqui perto. E dá pra ver que ele tem uma moto. E eu vou junto com ele nessa moto. E cara, simplesmente nesse bairro tem essa casa. E ninguém sabe de quem que essa casa é. Mas pelo visto aqui que fica a base militar. E aqui tem definitivamente vários carros. E agora a gente tá chegando aqui, a moto dele até foi ali. E cara, simplesmente a gente queria ser militar, porque a gente gosta muito da cidade do Brookhaven RP. E a gente queria proteger essa cidade, porque a gente gosta definitivamente muito dela. E agora eu vou esperar ele falar, porque definitivamente eu quero muito ser militar. Tá, e esse é meu amigo, que ele também quer ser militar aqui, porque simplesmente nós gostamos da cidade. E ele realmente, mas vocês têm que... Ele falou que a gente tem que treinar muito. Mas dá pra ver que agora meu amigo me deu um papel. E cara, eu não faço a mínima ideia sobre o que está escrito nesse papel. Mas eu só sei que agora ele veio aqui e cara, tá falando nesse papel que a gente vai ter que treinar muito e etc. E nós temos que passar no teste. Então, cara, simplesmente vamos vir aqui. E dá pra ver que até o Denis ele tá vindo aqui. Dá pra ver que ele tá com uma arma. Mas, cara, simplesmente a gente vai ter que treinar aqui. E, cara, simplesmente isso daqui é muita coisa. Mas, cara, simplesmente isso definitivamente é muita coisa. E eu não sabia que iria ser muita coisa. Mas, cara, simplesmente eu não sei. E pelo visto, simplesmente a gente vai ter que treinar aqui. E o dele já tá até ali se exercitando. Então eu acho que eu vou ficar fazendo aqui um pouco. Porque aqui é boxe. Então eu já tô vindo aqui. E definitivamente eu já estou treinando. Afinal de contas, eu preciso treinar bastante. Porque como ele falou, eu preciso treinar para ser um policial. Mas simplesmente eu acho que a gente já até pode colocar a roupa de militar. Mas, cara, simplesmente a gente já pode colocar a roupa de militar, sim ou não. E, cara, ele falou não, mas tá bom. Mas, cara, simplesmente eu preciso ficar bem mais animado, porque eu preciso me esforçar muito pra isso. E, cara, definitivamente eu tenho que mesmo estar muito preparado. Afinal de contas, definitivamente eu vou ter que fazer essa cidade boa. Mas pelo máximo que eu esteja bastante entediado. Mas eu vou treinar aqui. E dá pra ver que até agora a cidade ela está muito tranquila. E provavelmente não deve ter nenhum ladrão nessa cidade. Pelo menos eu acho. E ele tá falando pra gente ir fazer agachamento. E cara, isso definitivamente não é muito bom. Mas tá bom, eu vou vir aqui e eu vou ir fazer agachamentos. Porque, bom, os agachamentos eles fazem... Agachamento faz muito bem pra saúde. Mas, cara, simplesmente eu já vou fazer isso. Mas eu acho que até agora a cidade está normal. Afinal de contas, ninguém roubou esse banco. Mas, cara, simplesmente um ladrão acabou de roubar um banco. Isso definitivamente é muito ruim. Porque, cara, roubaram um banco e isso simplesmente não é plano. Isso daí simplesmente não é normal. E dá pra ver que agora ele tá vindo aqui. E, cara, eu vou pegar o carro de iniciante, que provavelmente é esse. Mas, cara, simplesmente este carro, ele tem turbo, isso é muito bom. Mas, cara, eu não faço a mínima ideia onde raios que esse bandido ele vai estar. Mas eu só sei que eu estou seguindo aqui em frente. E, cara, na última vez que eu vi ele simplesmente estava aqui. Mas dá pra ver que ele já está aqui. E dá pra ver que ele já tá rendendo ele. E simplesmente, isso foi mais rápido do que eu esperei. E simplesmente eu não imaginei que isso iria acontecer. Mas dá pra ver que agora que ele tava com uma moto aqui todo esse tempo. Mas simplesmente ele é aqui. Ele falou pra ele entrar no carro.
Mas dá pra ver que agora ele tá ali. E provavelmente eu vou ter que ir ali atrás. E, cara, dá pra ver que ele tá até ali já pronto. E eu vou com esse carro aqui mesmo. Eu nem sei se ele está funcionando. E pelo visto ele já ficou ruim. Mas então, eu vou voltar mesmo. Porque eu não vou ficar aqui à toa. E eu vou voltar por aqui. Porque aqui é, obviamente, bem mais rápido de se ir. E provavelmente eu espero que aquele bandido não fuja. Porque se ele fugir vai ser muito ruim. Agora eu entrei no carro do Dennis. Porque eu que não iria querer ir ali a pé. E simplesmente o banco será fechado. E dá pra ver que eles estão deixando lá embaixo. E a gente definitivamente não pode ir lá pra baixo. Então agora até ele deixou o carro ali. Mas, cara, simplesmente eu acho que eu vou fazer agachamento. Porque definitivamente agachamento é muito bom. E eu vou fazer uma abdominais. Porque é simplesmente bem melhor. Mas eu não faço a mínima ideia sobre o que está acontecendo aqui embaixo. Mas, cara, dá pra ver que simplesmente ele falou: você vai ficar aí por muito tempo. E, cara, até o Dennis ele está ali. E pelo visto o Dennis ele já está com uma roupa de soldado. Simplesmente já se passou muito tempo. E já até está de noite. E simplesmente já se passou 2 semanas. Mas simplesmente o alarme acabou de ser tocado. E, cara, simplesmente será que aquele bandido ele saiu? E dá pra ver que o Dennis falou o quê? E, cara, simplesmente eu não faço a mínima ideia onde é que tá aquele criminoso. Mas dá pra ver que ele não tá por aqui. Mas, cara, simplesmente esse criminoso está aqui. Isso definitivamente é muito ruim. Mas dá pra ver que ele tá pegando o carro dele. E simplesmente eu preciso com o meu carro atrás dele. Porque simplesmente eu sou um militar também. Mas é que eu tô vendo aqui definitivamente muito rápido. Porque eles já até foram. E eu preciso perseguir aquele criminoso. E, cara, simplesmente ainda bem que a gente tinha instalado alarmes. Porque simplesmente o alarme tocou. Mas agora eu tô seguindo aqui em frente. Dá pra ver que até tem um prédio aqui. Mas isso não é um problema, porque simplesmente eu posso clicar aqui e simplesmente abrir uma porta. E agora dá pra ver que agora na cidade tem muitas luzes e etc. E, cara, eu não faço a mínima ideia onde é que eles foram. E eu só sei de uma coisa, que eu acho que eles vão passar pelo hospital. Porque, cara, simplesmente todo bandido, né, às vezes sempre passam por aqui. E eu acho que ele pode ser um desses bandidos. Mas dá pra ver que agora apareceu um carro militar aqui. E até ele acendeu a sirene, eu também tenho que acender. E, cara, simplesmente... Cara, você é o João Paulo, mas a gente não faz a mínima ideia onde é que aquele criminoso ele foi. E nem você deve saber, provavelmente, Dennis. Mas, cara, simplesmente isso definitivamente não é nada bom. Mas agora eu vou voltar a procurar ele. Porque definitivamente se ele fugiu, isso vai ser uma das piores coisas possível. Cara, simplesmente já passou muito tempo desde então. E simplesmente a cidade está muito ruim desde tudo que isso aconteceu. E simplesmente eu não aguento mais ficar procurando ele todo dia. E eu nem tô dormindo direito por causa disso. Dá pra ver que até o Dennis ele tá ali deitado. Porque nenhum de nós está mais aguentando isso. Mas simplesmente eu acho que agora eu vou pra minha casa. Mas agora dá pra ver que esse negócio está muito ruim, definitivamente. Então eu vou pra minha casa normalmente mesmo. Porque, cara, eu não aguento mais ficar aqui nessa base. E, pessoal, é o seguinte, eu vou simplesmente na minha casa. Mas depois, provavelmente eu vou voltar depois. Mas agora eu tô voltando aqui. E dá pra ver que... E eu tô desconfiando que o ladrão, ele simplesmente mora nessa casa. Tirando o fato que essa casa está abandonada. Mas simplesmente até o carro daquele bandido está aqui. E a cidade, se você ver, está totalmente quebrada. Mas a minha casa, ela tá intacta. Mas, cara, simplesmente o bandido, ele acabou de aparecer aqui. E, cara, simplesmente o que você quer? E dá pra ver que agora ele tá apontando pra ir pro carro. E definitivamente isso é muito ruim. E agora ele entrou aqui dentro. E simplesmente dá pra ver que ele tá vindo aqui. E dá pra ver que ele tá me levando pro banco. E, cara, simplesmente a cidade está completamente em destruição. E dá pra ver que o banco fica definitivamente aqui. E até o banco tá assim. Mas agora ele tá vindo aqui pra... E, cara, ele tá vindo pra eu sacar o meu dinheiro todo.
Isso é muito ruim. Agora provavelmente ele tá vendo aqui pra pegar o cartão. E eu também vou ter que pegar isso. Mas simplesmente até agora, pelo visto, nenhum policial me veio aqui pra me ajudar. E, cara, dá pra ver que ele tá falando pra eu vir aqui e estourar isso. Mas, cara, simplesmente eu não posso fazer isso. Mas de qualquer forma eu vou ter que fazer isso. Então, cara, simplesmente eu acabei de estourar aqui. Vou ter que pegar o dinheiro e dar pra ele. E isso é muito ruim, definitivamente. Mas agora eu peguei o dinheiro e eu vou ter que dar pra ele. Mas dá pra ver que tem aqui. E eu vou simplesmente abrir essa porta, porque ele está aqui. Mas dá pra ver que até agora ele tá ali atrás. E é pra vocês virem aqui em cima. E dá pra ver que ele ficou pra cá. Mas eu abri a porta pra ele. E agora simplesmente a gente vai prender ele. E ele até ficou ali preso na porta. E cara, simplesmente agora, seu filho, você vai ser preso de uma vez por todas. Porque ninguém mais aguentava você. E agora você vai ser preso de uma vez por todas. E cara, você merece plenamente isso. Afinal de contas, você já estava acabando com a cidade por muito tempo. E dá pra ver que até a cidade está toda destruída por causa de você. E cara, simplesmente, esse dinheiro que estava com você é melhor você dar pra alguém. Dá pra ver que agora ele tá... E agora ele tá ali. E cara, simplesmente, ele tá ali. Mas eu vou abrir aqui pro pessoal. Porque senão esse bandido poderia de qualquer forma fugir. E cara... Agora simplesmente você precisa entrar dentro do carro, porque você vai ser preso e não é aí. Cara, simplesmente você precisa entrar dentro desse carro. Mas agora dá pra ver que o Denis mesmo vai levar ele. Então tá bom, isso definitivamente é bom. E eu vou levar o carro dele lá pra base, porque simplesmente esse carro vai ter que ser apreendido. Mas dá pra ver que esse carro definitivamente não tá muito bom. E cara, então o que eu posso fazer? Como esse carro não está muito bom, eu acho que eu vou ter que simplesmente guinchar ele. Afinal de contas, eu vou ter que fazer isso com esse carro aqui dele para a base militar. E definitivamente agora ele já tá sendo ali preso. Mas Denis, não é aí que ele vai ter que ser preso. Simplesmente ele tem que ser preso lá embaixo. E cara, vem aqui, porque você vai ser preso. Porque você já causou simplesmente destruições demais aqui nessa cidade. E se você fazer qualquer coisa, você simplesmente... Essa TNT, ela vai simplesmente explodir você mesmo. E cara, simplesmente... Pega aí, não fechem isso daqui. Abrem isso daqui rápido, definitivamente. Porque se você sair daqui, essa TNT vai explodir. E a base militar toda vai ser quebrada. Então eu definitivamente espero que você não saia daqui. E agora tá vendo que ele tá chorando, mas chorar não adianta. Afinal de contas, você estava aterrorizando a cidade por muito tempo. E agora ele pegou uma TNT ali. E cara, qualquer coisa que você falar vai ser alguma coisa sobre você mesmo. Porque definitivamente a gente vai ter que fazer alguma coisa. E cara, abre aí pra gente sair. E ele abriu. E cara, dá pra ver que agora ele tá ali. E todo mundo está ali, mas saem daí, porque ele não merece ficar com companhia. Ele deixou uma bomba ali, mas simplesmente o melhor dele só ignorar isso e fechar essa porta. E agora ele tá ali, e simplesmente você não merece isso. E agora eu até estourei uma TNT pra ele ver. E cara, agora eu vou sair daqui. Afinal de contas, ele simplesmente tem que pagar por tudo que ele fez nessa cadeia. E agora ele está colocando fogos aqui. Isso é muito bom, porque definitivamente assim ele não vai escapar. E pelo visto, finalmente a gente conseguiu prender esse criminoso que estava aterrorizando a cidade por muito tempo no Brookhaven RP.